Então olha só, a gente está no título 3, a gente chama isso de organização do Estado, e aí dentro disso tem um capítulo que a gente chama de organização político-administrativa. E aqui os artigos 18 e 19 são relativamente fáceis, mas existe um ponto para o qual eu quero chamar sua atenção com um pouco mais de ênfase. Então olha só, artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, veja só, qual é a primeira coisa que você precisa entender? Então, como é que o nosso país, como é que a República Federativa do Brasil se organiza? Ela tem a União Federal, que representa os interesses federais. Existem os estados, que são autônomos também, então a União é autônoma, os estados são autônomos, o Distrito Federal é autônomo e os municípios são autônomos. Então, todos autônomos. O que é ser autônomo? Nomo vem de norma, né? Vem de conduta. Né? Então, geralmente você tem uma norma, né? Porque você precisa disciplinar uma conduta, um comportamento. Então, quando a gente diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, eles podem fazer as suas próprias normas. Autônomos. Autônomo. Então, eles têm o poder de fazer o que eles entendem que precisam ser feitos. É claro, nos termos, e sempre que você vir a expressão nos termos, entenda, nos limites, nas orientações que a própria Constituição dá. Então é lógico, por exemplo, você não vai fazer alguma coisa, né? Você, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, não vai fazer alguma coisa contra a Constituição só porque ele é um ente autônomo. Não é isso, tá? Então você precisa ter autonomia, mas essa autonomia tem um limite, e o limite é a Constituição. Entenda uma coisa, a Constituição, ela serve sempre como limitador de poder. A Constituição é quem traça linhas, traça marcos. A Constituição sempre vai ser a que vai limitar o poder do próprio Estado, com E maiúsculo, da própria atividade estatal. Então, olha só, União, Estados, Distrito Federal e municípios são autônomos, mas nos termos da Constituição. Beleza. Brasília é a capital federal. Também não há muito segredo aqui. Agora, olha só, os territórios federais integram a União. Então, olha que louco. Uma questão de concurso que você poderia ter é a seguinte: a União, os estados, Distrito Federal, territórios e municípios são autônomos. Não. Os territórios federais, segundo o que diz o parágrafo 2º do artigo 18, eles integram a União. O que significa que eles não são autônomos. Então, vamos até colocar aqui, ó, os territórios federais não são autônomos e ficam vinculados à União, tá? Então é uma informação bem importante, tá? Então veja só, a gente teve o último território federal que a gente teve foi o território de Amapá, ou do Amapá, né? E aí depois que ele virou o estado do Amapá. E isso até na mudança da Constituição para a criação da Constituição antiga de 67 e 69 para a Constituição de 88. Mas qual é o ponto? Então pode ser que a União olhe para um determinado lugar e crie ali um território federal. Então é como se dentro do Estado tivesse alguma coisa ali que vai pertencer à União. Aí veja só, para que isso depois se transforme num Estado, ou para que isso seja reintegrado ao estado de origem, então devolvido ao estado de origem, tudo isso vai precisar ser regulamentado ou regulado por lei complementar. Então vamos lá, algumas coisas importantes aqui. Então é o seguinte, imagine, só para você entender o que eu estou falando, imagine que dentro do estado de São Paulo, a União entende que o Vale do Paraíba, paulista, precisa agora virar um território federal. Então você vai lá desde Jacareí até Queluz, né? A linha ali que envolve o Vale do Paraíba, pelo menos pela Via Dutra, né? De Jacareí até Queluz. Todo aquele local dentro do estado de São Paulo passa a ser um território federal. Pois bem,
Se for esse o entendimento da União, e aí, claro, a lei complementar vai dizer como que a União vai criar esse território federal, se vai ter que indenizar o Estado, enfim. Tem um monte de coisa ali que pra gente isso não é importante porque isso não cai de fato em concurso. Mas só para você entender. Então imagine que dentro do Estado de São Paulo, a União resolve criar um território federal, porque a União entende que ali tem muito interesse federal, tem muita coisa importante ali que realmente a União precisaria cuidar daquilo. Pois bem, a União, criando esse território federal, ela vai criar esse território por conta de uma lei complementar. Então vai precisar estar descrito numa lei complementar como se faz isso. Também, imagine o seguinte, que há o interesse de depois transformar esse território federal, por exemplo, o Vale do Paraíba paulista, em um estado. Então, um estado chamado Vale do Paraíba, por exemplo. Estou dando a título de exemplo. Isso também estará previsto na lei complementar. E também estará previsto na lei complementar a devolução. Então, o território federal que pertence à União sendo devolvido para o Estado de São Paulo. Então, criação, transformação em Estado e reintegração ao Estado, tudo isso vai estar disciplinado por lei complementar. Tá? Então, criação de território, lei complementar, transformação do território em Estado, lei complementar e reintegração do território ao Estado, lei complementar. Tá? Isso é o que diz o parágrafo 2º. Tá? Professor, existe alguma chance de a União criar algum território? Olha, isso para a gente agora não tem muito interesse, né? Então a gente precisa entender que a Constituição traz essa possibilidade. Por exemplo, muito mais à frente nós vamos estudar, dentro de direito constitucional, a parte de estado de defesa, estado de sítio, outras coisas que estão na Constituição. A gente precisa entender isso mesmo que a gente não esteja passando por uma guerra, né? Então, a gente precisa entender as hipóteses, o que poderia acontecer. Por isso que a gente vai tratando disso, mesmo que a gente não consiga enxergar hoje essa realidade. Mas como a Constituição prevê, e mais do que isso, como isso cai em concurso, é importante que você saiba. Então, territórios federais, eles não são autônomos, eles pertencem à União. E pertencendo à União, existirá uma lei complementar que vai dizer como ele vai ser criado, porque ele vai ter que ser criado dentro do país. Então ele vai ser criado dentro de algum estado, certo? Então vai ser no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Minas, estado de São Paulo, estado do Rio, estado da Bahia. Qual estado? Então a União vai criar ali um território federal, né, que tenha o seu interesse, que tenha a sua intervenção. Pois bem, a sua criação estará prevista em lei complementar, a transformação deste pedaço do Estado, por exemplo, o pedaço do Estado de São Paulo, que agora é território federal, eu transformar isso agora num novo Estado, estará previsto em lei complementar, e a devolução, a reintegração ao Estado de origem também, isso estará previsto em lei complementar. Tá? Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Então, olha só, os estados, eles, entendam uma coisa, né? Os estados, eles não podem se separar do país. A gente até viu, no vídeo passado, a proibição da secessão, dessa exclusão do grupo de Estados Unidos que forma o Brasil, deste grupo da União dos Estados que formou a nação brasileira. Pois bem, os estados, eles não podem simplesmente dizer que agora eles são estados independentes. Então, olha, agora o estado de São Paulo virou um país, a gente tem o nosso exército, aqui o estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa e tal. Isso não pode acontecer. Mas uma coisa pode acontecer, a incorporação dos estados. Então imagine que, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo decidem se juntar para formar um novo estado. Isso é possível. Tá? Então, os estados podem incorporar-se entre si. Então, incorporar-se é isso, tá? Incorporar é juntarem-se, tá? Juntar. Incorporar é juntar. Eles podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. Então, subdividir-se seria você pegar uma parte do estado. E aqui a gente poderia entender como subdividir-se ou desmembrar-se como a mesma ideia, né? Então você
pegar uma parte do estado do Rio de Janeiro, depois da ponte Rio-Niterói, para frente e transformar aquilo, eventualmente, num anexo, no estado do Espírito Santo. Então, juntar-se com o Espírito Santo. Tá? Então, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. Então, eles podem se anexar a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Então, veja que existe uma liberdade para os estados dentro do país e sem que eles sejam declarados independentes, sem que eles se transformem num outro país, mas existe a possibilidade de os estados se incorporarem. Então, os estados podem juntarem-se, dividir-se, e divisão para, dividir-se para, juntarem-se a outros estados, ou para criar um novo estado ou um novo território federal. Olha que louco. Então, por exemplo, você pode pegar, imagina o estado, a gente teve até recentemente aquela possibilidade da divisão do estado do Pará em outros 2 estados, né? Salvo engano, o estado de Tapajós e mais um outro estado, não me recordo agora. Pois bem, houve ali uma discussão de você dividir o estado do Pará em outros 3, aquilo ali, o estado do Pará se transformar em 3 estados, né? Então olha só, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, e eles fazem isso para quê? Para se anexarem a outros estados ou formarem novos estados ou territórios federais, só que aí tem um requisito, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. E também aprovação do Congresso Nacional por meio de uma lei complementar. Então olha só, então imagine o seguinte, você poderia ter uma questão de concurso assim, o Estado de São Paulo quer se dividir. O que precisa acontecer? Então, requisitos para mudança no Estado. E aqui mudança, entenda, de se juntarem, se dividirem, subdividirem, se criar um Estado novo, etc. Então, olha só, plebiscito com a população diretamente interessada. Isso é muito interessante. Então você vai fazer um plebiscito. Plebiscito o que é? A gente já pode dizer. É uma consulta ao povo antes de se fazer alguma coisa. É diferente do referendo. Referendo é, as autoridades fazem e depois perguntam para o povo se o povo concorda. Então plebiscito é uma pergunta ao povo antes de a decisão ser tomada. Tá? O referendo, só para você entender, referendo é uma pergunta ao povo depois que a decisão foi tomada. Tá? Acho importante a gente já colocar isso, porque mais adiante eu vou falar disso. Acho importante a gente já colocar esses temas aqui. Então, a primeira coisa, plebiscito com a população diretamente interessada. E também aprovação do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então, olha só, os estados podem incorporar-se entre si, podem se juntar, podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante 1. Aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, e 2. Por aprovação do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então, o Congresso Nacional também precisa participar disso. Tá? Então precisa haver uma lei complementar que autorize que isso de fato aconteça. Tá? Então, cara, parágrafo 3º, muito importante para qualquer concurso. Por quê? Porque, primeira coisa, eles dizem o seguinte, olha, os estados podem se subdividir, etc e tal, apenas para se anexarem a outros, ou apenas para formarem novos estados. Não, você poderia pegar um pedaço do estado de São Paulo e incorporar esse pedaço do estado de São Paulo ao Paraná, ou ao Mato Grosso do Sul, ou ao Rio de Janeiro, né, ou a Minas Gerais, a depender de onde o estado de São Paulo faz divisa,
tá? Então você pode fazer anexação, então você vai juntar, né, uma parte do estado de São Paulo se juntando a outros estados. Ou então aquela parte que foi separada pode formar um novo estado, tá? Ou um novo território federal. E isso precisa, portanto, do quê? Da aprovação da população interessada por plebiscito, ou seja, primeiro consulta e depois faz, e também a aprovação do Congresso Nacional por meio de lei complementar, tá? Parágrafo 4º, a criação, a incorporação, a fusão ou desmembramento de municípios, agora a gente está falando de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Então também plebiscito, certo? Após divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma de lei. Pois bem, então vamos lá. Então, para municípios, então para criação, incorporação, fusão, desmembramento. O que é desmembramento? O que é criar? Né? Criar é você criar do zero realmente um novo município. Incorporar é você pegar uma parte de um município e juntar a outro. Fusão seria vocês dois, não precisa ter essa diferenciação, estou só explicando, tá? A fusão seria você pegar um município e outro e criar um terceiro com outro nome, tá? E desmembramento é você tirar um pedaço de um município e entregar para outro, tá? Então, tudo isso você precisa de algumas coisas. Ó, vamos até colocar aqui para baixo, ó. Você precisa também, isso vai ser feito por lei estadual no prazo da lei complementar federal. Cara, uma das coisas que mais se pergunta em concurso é exatamente aqui. Por quê? Porque são muitas informações. Então veja só, você vai fazer isso, entenda uma coisa, o município está dentro de um estado. Então, a primeira coisa, você precisa olhar se o município está atendendo à lei do estado. Por isso que isso vai ser feito de acordo com a lei estadual. Só que existe também a lei complementar federal que vai dizer como todos os estados vão disciplinar a criação, incorporação, etc., de municípios dentro dos seus estados. Então, olha só, o município, primeiro, segue a lei estadual e a lei estadual vai ter a indicação de como isso deve acontecer num prazo estipulado pela lei complementar federal. Então, olha só, a criação, incorporação e fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Então, a aprovação, porque veja só, a aprovação aqui para a criação do estado, de um novo estado, de reintegração, de integração, desmembramento, a aprovação é feita pelo Congresso Nacional, por uma lei complementar, certo? Então, com relação aos estados, a lei que vai aprovar isso é uma lei complementar. Para os municípios, a lei que vai aprovar isso é uma lei estadual. Esse é o ponto. Tá? Então, para você ter a mudança desses estados, dessas situações dos municípios, você precisa fazer isso por uma lei estadual. E a lei estadual vai seguir a orientação, o prazo da lei complementar federal. Então, no prazo, no período estipulado pela lei complementar federal. Então, esse é o ponto. Aí as outras questões, a consulta prévia das populações por plebiscito, então isso se repete, certo? E aí também uma outra coisa que é interessante, que são estudos de viabilidade municipal. Estudos de viabilidade municipal. Porque você sabe que existem muitos municípios que não têm saúde financeira para se manter e que só vivem das verbas trazidas pelos estados. Então a ideia é você saber se esse município economicamente é viável. Então, uma questão importante aqui é de a gente ter em mente que para você fazer a criação, incorporação, etc., de estados, você faz a consulta à população, beleza, só que a lei que aprova isso é uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional, para estados. Tá? Agora, e para os municípios? Para os municípios, quem aprova isso é a lei estadual. E a lei estadual feita dentro, com a indicação de tudo que deve acontecer, tudo isso dentro ou determinado por uma lei complementar federal. Tá? Claro, consulta
prévia das populações envolvidas ali, beleza, e um acréscimo aqui é esse estudo de viabilidade municipal. O estudo de viabilidade municipal não tem aqui, né, na criação dos estados. Porque geralmente quando você vai criar um estado, você tem um grupo grande de pessoas, então você tem a certeza de que vai haver arrecadação, né? Então, mesmo que seja um estado relativamente pobre, mas não é um estado que vai depender só de verbas da União, por exemplo, tá? É diferente dos municípios. Então, os municípios, eles precisam desse estudo de viabilidade. Por exemplo, você vai criar um município com 2.000 pessoas, será que vai ter arrecadação ali? Então, é complicado, né? Então, por isso que precisa desse estudo de viabilidade municipal. A própria Constituição nos remete ao artigo 96 da ADCT. A ADCT é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso está lá no final da Constituição. Então, uma emenda à Constituição, em 2008, disse o seguinte, ó, que ficam, porque veja só, o que aconteceu? O Brasil, ele não é para amadores, né? Então, por mais que a Constituição tenha dito que você vai criar municípios desse jeitão aqui, e isso estava na emenda constitucional 15 de 96, saiba que lá no estado da Bahia foi criado lá o município de Luiz Eduardo Magalhães. Tá? Luiz Eduardo Magalhães era filho de um político, que era o Antônio Carlos Magalhães, que foi presidente do Senado, presidente da Câmara, enfim, por muito tempo, um político conhecido na Bahia. Só que este município ele foi criado sem seguir isso aqui. Olha que louco. Então você criou um município e lá tem aeroporto, é um negócio muito louco. Mas foi criado esse município aqui sem que se seguisse todos os ditames desta lei aqui. Aí a pergunta era a seguinte, cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar simplesmente extinguir esse município, vamos anular a criação desse município, sendo que o município está arrecadando, sendo que o município está dando, não digo dando lucro, né, mas está tendo uma boa arrecadação, está se desenvolvendo, está atraindo investimentos. O que a gente vai fazer? Aí se optou por mudar o ADCT, o Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, com uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época da sua criação. Então, aqui foi um jeitinho que se deu, estou explicando isso para você, acho que talvez isso não tenha tanto interesse para concurso, mas como a própria Constituição cita o artigo 96 do ADCT, estou explicando, o ADCT é a parte final da Constituição, e aqui esse artigo foi incluído por uma emenda à Constituição, tá? Com um objetivo de regularizar este município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, o que basicamente o artigo 96 aqui do ADCT diz? Ó, não vamos punir ninguém que tenha criado um novo município até 31 de dezembro, mesmo sem atender a lei complementar federal, só atendendo a lei estadual. Tá? Então, essa é a ideia. Mas, tirando isso, qual é a regra, meus amigos? A regra é, você faz a criação do município com consulta da população, por plebiscito, por estudos de viabilidade municipal, perfeito, e por meio de uma lei estadual. E a lei estadual precisa estar de acordo com a lei complementar federal. Tá? Então esse é o ponto, estou apenas citando aqui para você que o artigo 96 do ADCT diz que muitos aqui foram convalidados, né? Então ficam convalidados. Então, convalidar o que é? Ó, estava errado, mas agora vai passar a ser certo, tá? Basicamente isso, tá? Só para a gente encerrar aqui esse vídeo, ó, artigo 19. É vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios fazer algumas coisas. Então a primeira coisa que todos os entes públicos são proibidos é estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então não se pode ter uma igreja, a igreja pentecostal do estado de São Paulo, ou igreja carismática do estado de São Paulo, ou igreja ou centro espírita do estado de São Paulo, por exemplo. Não pode. Então você não pode que
que a União, Estados, Distrito Federal e municípios estabeleçam cultos. Até você já ouviu essa expressão, o Estado é laico. Ele permite que existam todas as religiões, mas ele não pode ter uma preferência com relação a nenhuma religião. Tá? Então não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencioná-los. O que é subvencioná-los? É, por exemplo, você pagar para ter a marcha para Jesus. Né? Ó que coisa. Não pode. Tá? Então não pode estabelecer os cultos ou igrejas, subvencioná-los. Também não pode embaraçar-lhes, né? Atrapalhar o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Também não pode haver isso. Né? Então não pode manter com entidades religiosas nenhum tipo de relação de dependência ou de aliança. Então a relação precisa ser sempre institucional, republicana. Tá? Ressalvada, é claro, a colaboração de interesse público. Então o que é colaboração de interesse público? Por exemplo, imagine que você tem uma entidade religiosa que faz um tratamento com pessoas que são viciadas em droga. É claro que o poder público pode ajudar aquela entidade religiosa. Né? Então você tem lá uma santa casa, você tem lá um hospital de misericórdia. É claro que o poder público pode dar um auxílio, porque aquelas entidades religiosas já estão fazendo ali um trabalho social importante. Então qual é a ideia que eu quero que você tenha? Em primeiro lugar, é proibido que os entes públicos tenham a sua bandeira de fé. Os representantes, o presidente, o governador, o prefeito, eles podem ter as suas próprias religiões ou podem não ter nenhuma religião, não tem problema nenhum. Mas eles não podem falar em nome da União, não podem falar em nome do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora o município tal pertence a Jesus, por exemplo. Isso não pode. Ou pertence enfim, você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, pertence a Alá, sei lá, não sei. Entenda. Isso, por vezes, você entra numa cidade ou outra, você vai ver lá, por exemplo, olha, comunidade católica tal, ou comunidade cristã, ou igreja evangélica tal, dizendo o seguinte: olha, esta cidade pertence ao Senhor Jesus, por exemplo. Tá tudo bem, né? Assim, tá tudo bem no seguinte sentido: quem está colocando aquilo não são os entes públicos, são as entidades religiosas. Tá tudo bem, é uma manifestação de fé, muito embora seja questionável se é possível que você use o espaço público para divulgar uma fé. Mas a questão importante é a seguinte: não pode, por exemplo, bem-vindo à cidade de Gramado. Esta cidade, de acordo com a orientação da Prefeitura Municipal, é a cidade mais presbiteriana do Brasil, por exemplo. Ou só é permitido o culto presbiteriano, ou só é permitido o culto católico, a missa, né, sei lá. Então veja, é proibido, tá? Então separa. Então a política, ela tem uma conotação, a religião tem outra conotação, e a Constituição proíbe que você tenha essa relação, tá? Então é proibido estabelecer cultos, subvencioná-los, e aqui subvencionar é financiar, tá? Então, é proibido que haja esse financiamento, é proibido que haja o embaraço do funcionamento, ou seja, atrapalhar, embaraçar-lhes é atrapalhar, tá? O funcionamento. Então imagine, né, a gente sabe que existe um preconceito muito grande com religiões afro, né? Então imagine que o prefeito de uma cidade manda a guarda municipal destruir esses locais de culto de religião afro. Não pode. Por quê? Porque você está atrapalhando, embaraçando o funcionamento de um culto religioso, ou de um local em que vai se ter ali um culto religioso, certo? O objetivo sempre é do respeito. A gente até falou no primeiro vídeo sobre o apoio que a Constituição dá às diversidades, à tolerância, a uma vida em paz dentro da sociedade, respeitando todas como que eu vou dizer, as particularidades de todas as pessoas, né? Então esse é o objetivo. Então esse é um ponto importante. Então, estabelecer cultos ou subvencioná-los, embaraçar-lhes ou manter com eles, né, com as entidades religiosas ou com seus representantes, relações de dependência ou aliança, isso não pode, tá? É claro, a única coisa que pode é o poder público ajudar
numa colaboração de interesse público, por exemplo, nessa questão, sei lá, de saúde, nessa questão de um auxílio para um atendimento social, isso é possível, tá? Então, mas entenda que o Estado é laico, ele não professa nenhuma religião. Ele permite que todos professem as suas próprias religiões, mas ele não pode falar em nome de uma religião, ou ele não pode encabeçar uma bandeira de nenhuma religião, tá? Esse é o ponto. Também é proibido a todos os entes públicos recusar a fé, ou recusar fé aos documentos públicos. Então, olha só, recusar fé é não aceitar, tá? Então, por exemplo, o município não pode recusar um RG feito pelo Estado. Por quê? Porque o documento tem fé pública. Então não pode haver a recusa de fé ou recusar fé aos documentos públicos. É que aqui a gente vê cultos religiosos depois de ver fé, a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas aqui a fé entenda como documentos que têm fé pública, tá? Tem a presunção de que eles são verdadeiros. Então, por exemplo, o município não pode recusar fé a um RG feito pelo Estado, tá? Então essa é a ideia. Então eles não podem entre si recusar fé. Então se tem lá o carimbo da União, o Distrito Federal tem que aceitar, os estados têm que aceitar, os municípios têm que aceitar. Se tem o carimbo do município, a União tem que aceitar, os estados têm que aceitar e assim por diante, tá? E também não é possível que os entes públicos criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então aqui, quero que você entenda, só para a gente finalizar, essas distinções aqui, elas têm relação, por exemplo, com você dizer o seguinte, olha, dentro do estado de São Paulo, as pessoas que fazem tal coisa vão pagar tanto de imposto. Mas veja, essas pessoas, no primeiro momento, e não estou falando de situações especiais, por exemplo, a pessoa com deficiência, esses tipos de situações especiais. Mas duas pessoas iguais, em todas as circunstâncias, elas não podem sofrer nenhum tipo de distinção. Então você não pode privilegiar um tipo de brasileiro em detrimento a outro tipo de brasileiro. Por exemplo, o estado da Bahia agora diz que não vai receber mais turistas do estado de São Paulo. Não pode, tá? Inclusive isso na pandemia foi uma coisa interessante de se pensar, porque existiam estados com uma crise pandêmica muito maior. Será que, por exemplo, o estado poderia proibir alguém dentro do próprio país de entrar num outro estado? Então o estado da Bahia proibir turistas do Amazonas, por exemplo, não poderia, tá? Então isso é proibido que haja a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Tá? Então você não pode fazer isso se são todos brasileiros, todos devem ser tratados como brasileiros dentro da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso não proíbe que os próprios entes públicos façam algumas ações que a gente chama de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São ações para a inclusão. Então, por exemplo, você estabelecer cotas sociais para vestibulares ou para concursos, cotas raciais para vestibulares, para concursos públicos, você estabelecer um número mínimo de mulheres em determinadas carreiras. Então tudo isso é possível, tá? Aquilo que a Constituição proíbe é você, sem motivo nenhum, você criar essas distinções, tá? No caso de cotas sociais, raciais, ou até cotas para pessoas com deficiências, tudo isso é claro que tem um motivo, né? Você quer tentar retirar algum tipo de desigualdade e tal, e aqui o momento não é de a gente discutir se é o mais justo, se resolve, se não resolve. Para a gente aqui, isso não, eu tenho a minha opinião pessoal, mas não preciso expressá-la aqui, tá? Porque isso não faz diferença para você na hora do seu concurso. A única coisa que eu quero dizer para você é, mesmo que exista uma cota social, racial, cotas para deficientes, etc., isso não é distinção entre brasileiros. Por quê? Porque neste caso você está fazendo o que a gente chama de ação afirmativa para realmente incluir essas pessoas, para que elas também sejam colocadas ali naquele ambiente, para que sejam também alvo de um melhor tratamento. Tá? Então, só entenda isso, por quê? Porque a Constituição proíbe. Então, se cair para você no concurso, é proibido a União, Estados, Distrito Federal e municípios criar distinções entre brasileiros, perfeito. Criar preferências entre si, perfeito, está tudo certo, é isso mesmo que você tem que responder.
A única coisa com a qual você deve se preocupar é que a existência dessas cotas não viola isso aqui. Esse é o ponto principal, a gente ainda vai estudar o porquê que essas cotas não violam o que está aqui na Constituição. Tá bom, meus amigos?